Em outras ocasiões, quando não se encontra no estado de yoga, o homem permanece identificado com as ondas de pensamento da mente. Existem 5 espécies de ondas de pensamento, algumas dolorosas, outras não. Uma onda dolorosa, de acordo com a utilização do termo por Patanjali, não parece necessariamente dolorosa ao desapontar pela primeira vez na mente. É uma onda que traz consigo acentuado grau de ignorância, apego e sujeição. De igual modo, uma onda que a princípio parece dolorosa pode, na verdade, pertencer à categoria das não dolorosas, desde que ela estimule a mente no sentido de uma liberdade e conhecimento maiores. Por exemplo, Patanjali qualificaria de dolorosa uma onda luxuriosa de pensamento, pois a luxúria, mesmo quando agradavelmente satisfeita, gera apego, ciúme e dependência em relação à pessoa desejada. Uma onda de compaixão, por outro lado, seria qualificada de não dolorosa, pois a compaixão é uma emoção altruísta que liberta os grilhões do nosso próprio egoísmo. Podemos sofrer intensamente ao ver o sofrimento alheio, mas a nossa compaixão nos ensinará a compreensão e, consequentemente, a liberdade. Esta distinção entre 2 tipos de ondas de pensamento é muito importante quando se chega à prática efetiva da disciplina da yoga, pois as ondas de pensamento não podem ser controladas todas de uma vez. Primeiro, temos de dominar as ondas de pensamento dolorosas, gerando ondas não dolorosas. Aos nossos pensamentos de raiva, cobiça e decepção, devemos opor pensamentos de amor, generosidade e verdade. Só muito mais tarde, quando as ondas de pensamentos dolorosas tiverem sido completamente apaziguadas, é que poderemos passar à segunda etapa da disciplina, isto é, ao apaziguamento das ondas não dolorosas que criamos voluntariamente. A ideia de que temos, afinal, de dominar mesmo aquelas ondas de pensamento que são boas, puras e autênticas pode parecer à primeira vista chocante a um estudante acostumado com a concepção ocidental de moralidade. Mas um pouco de reflexão lhe mostrará que isso tem de ser assim mesmo. Até em suas aparências mais belas e em suas manifestações mais nobres, o mundo exterior é ainda superficial e efêmero. Não é a realidade fundamental. Devemos olhar através dele, não para ele, a fim de divisarmos o Atma. Claro, é melhor amar do que odiar. É melhor partilhar do que acumular. É melhor dizer a verdade do que mentir. Mas as ondas de pensamentos que motivam a prática dessas virtudes são mesmo assim distúrbios da mente. Todos conhecemos casos de homens enérgicos e valorosos que se envolvem bastante seriamente em grandes movimentos de reforma ou programas de ajuda social e que não conseguem pensar em nada além dos problemas práticos de sua vida cotidiana. Falta-lhes serenidade de espírito, ficam cheios de aflição e desassossego. A mente do homem verdadeiramente iluminado é serena, não porque ele demonstre indiferença egoísta diante das necessidades alheias, mas porque conhece a paz do Atma em todas as coisas, até mesmo sob a capa da miséria, da doença, da desavença e da penúria. Eis os 5 tipos de ondas de pensamentos: conhecimento certo, conhecimento errôneo, ilusão verbal, sono e memória. Os tipos certos de conhecimento são percepção direta, inferência e evidências das escrituras.
Tudo o que os nossos sentidos percebem é conhecimento certo, desde que não tenha havido nenhum elemento de engano. Tudo o que inferimos de nossa percepção direta também é conhecimento certo. Se nosso raciocínio estiver correto, as escrituras baseiam-se no conhecimento superconsciente obtido pelos grandes mestres espirituais. Quando em estado de yoga perfeito, por conseguinte, são também conhecimento certo. Elas representam uma espécie de percepção direta muito mais imediata que a percepção dos sentidos. E as verdades que elas nos ensinam podem ser verificadas por quem quer que tenha alcançado esta visão superconsciente. O conhecimento errôneo é o conhecimento falso e não alicerçado na natureza verdadeira de seu objeto. O exemplo clássico fornecido pela literatura yogi é o de um pedaço de corda que se torna por uma serpente. Neste caso, o conhecimento errado nos levará a temer a corda e a evitá-la ou tentar matá-la. A ilusão verbal surge quando as palavras não correspondem à realidade. Forma comum de ilusão verbal são as conclusões apressadas. Ouvimos alguém falando e fazendo uma imagem precipitada e inexata de suas intenções. Nos discursos políticos encontra-se com frequência uma dupla ilusão verbal. O orador acredita que suas palavras correspondem a uma realidade. A plateia as associa a outra, e ambos estão errados. Expressões como o espírito da democracia, o modo de vida americano e assim por diante provocam uma rica safra de ilusões verbais todos os anos nos jornais e no rádio. O sono é uma onda de pensamento acerca de nada. Em outras palavras, o sono sem sonhos não significa ausência de ondas de pensamento na mente, mas uma experiência positiva do nada. Não há, portanto, como confundi-lo com o estado de ausência de ondas da yoga. Se não houvesse nenhuma onda de pensamento na mente durante o sono, não acordaríamos lembrando que nada sabíamos. Fulano de tal, após um bom sono, continua a ser fulano de tal, na medida em que suas experiências se incorporam ao sistema que existia no momento em que ele foi dormir. Elas se ligam ao seu pensamento e não saem voando atrás de outros qualquer. Essa continuidade da experiência força-nos a admitir um eu permanente que subjaz a todos os conteúdos da consciência. Quando os objetos percebidos não são esquecidos e retornam à consciência, tem-se a memória. A memória é uma espécie de onda de pensamento secundária. Uma onda de percepção direta produz uma ondulação menor ou uma série de ondulações. A onda de pensamento do sono também produz ondulações menores, que denominamos sonhos. Sonhar é recordar em meio ao sono. As ondas de pensamento são controladas através da prática e do desapego. Prática é o esforço repetido de seguir os exercícios que proporcionam o controle permanente das ondas de pensamento da mente. A prática assenta-se firmemente depois de cultivada por longo tempo, ininterruptamente, com dedicação intensa. Desapego é autodomínio, é a libertação do desejo em relação ao que se vê ou se ouve. Pode-se fazer as ondas da mente fluírem em duas direções opostas, ou rumo ao mundo objetivo, a vontade do desejo, ou rumo ao auto-reconhecimento verdadeiro, a vontade de libertação. Assim, tanto a prática como o desapego são necessários. De fato, é inútil e mesmo perigoso tentar uma sem o outro. Se tentarmos praticar os exercícios espirituais sem buscar o controle das ondas de pensamento de desejo, nossas mentes tornam-se-ão violentamente agitadas
e talvez permanentemente desequilibradas. Se tentarmos apenas um controle negativo e rígido das ondas de pensamento, sem despertar ondas de amor, compaixão e devoção que lhes oponham, então as consequências podem ser ainda mais trágicas. É por isso que certos puritanos austeros suicidam-se inesperada e misteriosamente, de maneira fria, séria, empenham-se em ser bons, ou seja, em não alimentar maus pensamentos, e quando falham, tal como acontece com todos os seres humanos, não conseguem encarar essa humilhação, que não é mais que o orgulho ferido e o vazio que trazem dentro de si. Nas escrituras taoístas lemos: as forças divinas dotam de compaixão aqueles que não gostariam de ver aniquilados. Os exercícios espirituais que deveremos praticar serão expostos oportunamente. São conhecidos como os 8 membros da yoga. Neste contexto, a perseverança é muito importante. Nenhum malogro passageiro, por mais humilhante ou vergonhoso que seja, jamais deverá ser usado como desculpa para abandonar a luta. Se estamos aprendendo a esquiar, não nos envergonhamos de levar um tombo ou de sermos surpreendidos entalados numa posição de cômico embaraço. Damos a volta por cima e recomeçamos. Não devemos nos preocupar com o fato de as pessoas rirem ou zombarem de nós, a menos que sejamos hipócritas. Não devemos ligar para a impressão que causamos aos que nos veem. Malogro algum é na verdade um malogro, a menos que deixemos de uma vez por todas de tentar. Pelo contrário, pode ser uma bênção na desgraça, uma lição mais do que necessária. O desapego é a prática do discernimento. Aos poucos vamos ganhando controle sobre as ondas de pensamento dolorosas ou impuras, perguntando-nos: por que é mesmo que eu desejo este objeto? Que benefício duradouro obterei com possuí-lo? De maneira sua posse me ajudará a conquistar maior conhecimento e liberdade? As respostas a tais perguntas são sempre embaraçosas. Fazem-nos ver que o objeto desejado não só é inútil como instrumento de libertação, mas é potencialmente prejudicial enquanto instrumento propício à ignorância e à sujeição. E mais que o nosso desejo não é na verdade desejo por objeto em si absolutamente, mas apenas desejo de almejar alguma coisa, uma mera agitação da mente. É muito fácil ponderar acerca de tudo isso no momento de calma, mas o nosso desapego é testado quando a mente de súbito é varrida por uma enorme onda de raiva, de cobiça ou de avareza. Então, somente através de um esforço decidido, de vontade, nos lembraremos daquilo que a nossa razão já sabe, que essa onda, o objeto sensorial que a suscitou, o senso de individualidade que identifica a experiência a si próprio, são todos igualmente efêmeros e superficiais, não são a realidade subjacente. O desapego pode surgir muito lentamente, mas mesmo seu estágio mais inicial é recompensado por uma sensação nova de liberdade e de paz. Jamais se deveria concebê-lo com austeridade, espécie de autotortura, algo arbitrário e penoso. A prática do desapego confere sabor e significado até o incidente mais banal do mais enfadonho dos dias. Ele elimina o aborrecimento de nossas vidas, e à medida que progredimos e conquistamos crescente autodomínio, vemos que não estamos renunciando a nada e que realmente necessitamos ou queremos. E sim, estamos apenas libertando-nos de desejos e necessidades imaginários. Com esse espírito, a alma cresce até conseguir aceitar
serena e imperturbável os piores reverses da vida. Cristo disse: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, querendo dizer que a experiência corriqueira e sem discernimento, de apego aos sentidos, é de fato muito mais penosa, muito mais difícil de suportar que as disciplinas que nos tornarão livres. Parece-nos difícil compreender essa passagem, porque temos sido habituados a conceber a existência terrena de Cristo como trágica, uma gloriosa e inspiradora tragédia, por certo, mas que não obstante terminou numa cruz. Deveríamos antes nos indagar: que seria mais fácil? Pender naquela cruz com a iluminação e o desapego de um Cristo, ou nela padecer na ignorância, na agonia e na sujeição de um pobre ladrão? E seja como for, a cruz pode alcançar-nos, estejamos preparados e aptos a aceitá-la ou não. Quando, mediante o conhecimento do Atma, deixa-se de desejar qualquer manifestação da natureza, tem-se a mais elevada espécie de desapego. O desapego não é indiferença, nunca é demais repeti-lo. Muitas pessoas rejeitam as metas da filosofia yogi como inumanas e egoístas, pois imaginam a yoga como um distanciamento frio e deliberado de tudo e de todos em prol da busca de salvação pessoal. A verdade é exatamente o oposto. O amor humano é a emoção mais elevada que a maioria de nós conhece. Ele nos liberta, em certa medida, do egoísmo que mantemos em relação a um ou mais indivíduos. Mas o amor humano ainda é possessivo e exclusivista. O amor pelo Atma não é uma coisa nem outra. Admitimos prontamente que é melhor amar as pessoas pelo que elas realmente são do que apenas por sua beleza, inteligência, força, senso de humor ou alguma outra qualidade. Mas isso não passa de afirmação vaga e relativa. O que as pessoas realmente são é o Atma, nada mais, nada menos. Amar o Atma em nós mesmos é amá-lo em toda parte, e amar o Atma em toda parte é ir além de qualquer manifestação da natureza até a realidade interior da natureza. Esse amor é por demais vasto para ser compreendido por espíritos vulgares. No entanto, ele é simplesmente um aprofundamento e uma expansão infinita do pequeno e ilimitado amor que todos sentimos. Amar alguém, mesmo ao jeito habitual dos homens, é captar o aparecimento instantâneo e vago dentro dessa pessoa de algo formidável que infunde respeito eterno. Em nossa ignorância, achamos que esse algo é único. Ele ou ela, dizemos, é diferente de todos. Isso porque nossa percepção de realidade é turvada e obscurecida pelas manifestações exteriores. O caráter e as qualidades individuais da pessoa que amamos e pelo modo como elas reagem nosso próprio senso de individualidade, entretanto, esse lampejo pálido de percepção é uma experiência espiritual válida e deveria encorajar-nos a purificar a nossa mente, preparando-o para aquela espécie infinitamente mais elevada de amor que está sempre a nos aguardar. Esse amor não é inquieto e efêmero como o amor humano, ele é firme, eterno e sereno, é absolutamente livre do desejo, pois amante e amado ter-se-ão tornado um só. Observe esta passagem do Bhagavad Gita. As águas fluem continuamente para o oceano, mas o oceano nunca se perturba. O desejo flui para a mente do vidente, mas ele nunca se perturba. O vidente conhece a paz aquele que esqueceu o desejo. Ele vive sem ansiedade, livre do ego, livre do orgulho. A concentração sobre um único objeto pode alcançar 4 etapas: um exame, discernimento, harmonia radiante
e consciência simples da individualidade. A fim de compreender esse e os aforismos seguintes, devemos analisar a estrutura do universo conforme é exposta pela filosofia Vedanta. Vedanta é a filosofia que se baseia na filosofia dos Vedas, as mais antigas escrituras hindus. Primeiramente, consideremos a realidade básica. A realidade, considerada como o eu mais íntimo de toda criatura ou objeto individualizados, é denominada Atma, como já vimos. Quando a realidade é referida em seu aspecto universal, denomina-se Brahman. À primeira vista, isso pode parecer confuso aos estudantes ocidentais, mas o conceito não lhes deve ser estranho. A terminologia cristã emprega duas expressões, Deus imanente e Deus transcendente, que opera distinção semelhante. Muitas vezes, nas literaturas hindu e cristã, encontramos reafirmado esse paradoxo, que Deus está tanto dentro quanto fora, instantaneamente presente e infinitamente em toda parte, habitante do átomo e morador de todas as coisas. Mas essa é a mesma realidade, a mesma divindade, considerada em suas duas relações com o cosmos. Essas relações são designadas por duas palavras diversas somente para nos ajudar na reflexão sobre elas. Não implicam qualquer espécie de dualismo. Atma e Brahma são um só. O que vem a ser este cosmo? Do que é feito ele? A filosofia Vedanta ensina que o cosmo é feito do Prakriti, substância elementar indiferenciada da mente e da matéria. Define-se o Prakriti como a faculdade ou efeito de Brahman, no mesmo sentido que se diz que o calor é uma faculdade ou efeito do fogo. Assim como o calor não pode existir separado do fogo que o produz, Prakriti também não pode existir separado de Brahman. Os dois são eternamente inseparáveis. O último manifesta e produz o primeiro. Patanjali divergia da Vedanta quanto a isto, acreditando que Purusha ou Atma e Prakriti fossem duas entidades distintas, ambas igualmente reais e eternas. Uma vez, porém, que Patanjali acreditava também que a Purusha individual poderia libertar-se e isolar-se completamente do Prakriti. Estava ele, na verdade, inteiramente de acordo com a Vedanta quanto ao propósito e finalidade da vida espiritual. Por que Brahman produz o Prakriti? Eis uma pergunta que provavelmente não pode ser respondida com base em nenhuma filosofia elaborada pelo homem, pois o próprio intelecto humano acha-se contido no Prakriti e, por conseguinte, não pode compreender sua natureza. Um vidente notável pode experimentar a natureza da relação Brahma-Prakriti enquanto se encontra no estado de yoga perfeita, mas não pode comunicar-nos seu conhecimento, usando da linguagem e da lógica. Por quê? De um ponto de vista absoluto, Prakriti não existe, não é a realidade, e contudo não é outra coisa senão a realidade. É a realidade tal como se mostra a nossos sentidos humanos. A realidade deformada, limitada, mal interpretada. Podemos aceitar como hipótese de trabalho a garantia do vidente de que isto é assim. Mas nosso intelecto vacila, aturdido, diante do mistério formidável. Carentes de experiência superconsciente, temos de contentar-nos com a linguagem figurada. Se imaginarmos Brahma como um alvo esplendor, então Prakriti pode ser representado pelas cores que dissimulam a natureza real dos seus raios. Prakriti, já se disse, é a substância elementar indiferenciada da mente e da matéria. Que relação guarda ele com os fenômenos altamente diversificados deste universo de aparências? Para responder a essa questão, devemos seguir desde o início o curso completo de uma criação. Dizemos, uma criação propositalmente, pois a filosofia hindu encara a criação e a dissolução como um processo repetido indefinidamente. Quando, de tempos em tempos,
o universo se desagrega ou aparentemente se desagrega, disse que ele retorna ao Prakriti indiferenciado e aí permanece, em estado germinal, potencial por certo período. Qual é, pois, o mecanismo de sua recriação? Disse que o Prakriti é composto de 3 forças, Sattva, Rajas e Tamas, conhecidas conjuntamente como os 3 gunas. Esses gunas, cujas características individuais descreveremos logo mais, atravessam fases de equilíbrio e fases de desequilíbrio. A natureza da relação mútua entre eles é tal que está sujeita a mudança permanente. Enquanto os gunas mantêm o equilíbrio, o Prakriti permanece indiferenciado e o universo existe somente em seu estado potencial. Tão logo o equilíbrio é prejudicado, ocorre uma recriação do universo. Os gunas entram numa variedade enorme de combinações, todas elas irregulares, um ou outro dos gunas predominando sobre os demais. Daí a variedade dos fenômenos físicos e psíquicos que constituem o nosso mundo aparente. Tal mundo continua a multiplicar e a diversificar suas formas, até que os gunas reencontrem um equilíbrio temporário e tenha início nova fase de potencialidade e diferenciada. Um estudante de mentalidade científica compararia a cosmologia Vedanta às últimas teorias da física nuclear. Encontrará muitos pontos de semelhança entre os dois sistemas. Os gunas às vezes são descritos como energias, às vezes como qualidades, mas não se consegue definir plenamente com uma única palavra sua natureza e função. Em conjunto, podem ser pensados como triângulos de forças, opostos conquanto complementares. No processo de evolução, Sattva é a essência da forma a realizar-se, Tamas é o obstáculo inerente à sua realização e Rajas é a força pela qual esse obstáculo é removido e a forma essencial se manifesta. A título de ilustração, tomemos um exemplo humano, de preferência um cósmico. Um escultor resolve modelar um cavalo. A ideia desse cavalo, a forma que ele vê em sua imaginação, é inspirada por Sattva. A seguir, ele toma uma porção informe de argila. Esta argila representa a força de Tamas, sua informidade e obstáculo a ser superado. Pode ser também que haja um elemento de Tamas na própria mente do escultor. Ele pode pensar: isto vai custar-me um bocado de trabalho, é muito difícil, estou cansado, valerá a pena o esforço? Mas aí a força de Rajas vem em sua ajuda. Rajas, neste caso, representa a determinação do escultor de vencer a própria apatia e as dificuldades de seu ofício. Representa ainda o esforço muscular por ele despendido para concluir sua obra. Se uma quantidade suficiente de rajas é gerada, o obstáculo de Tamas é superado e a forma ideal de Sattva se corporificará num objeto palpável de argila. A partir desse exemplo, fica óbvio que os 3 gunas são necessários para um ato de criação. Sattva sozinho seria apenas uma ideia irrealizada. Rajas sem Sattva seria mera energia mal direcionada. Rajas sem Tamas seria como um alavanca sem ponto de apoio. Se quisermos descrever os gunas individualmente, poderemos dizer que Sattva representa tudo o que é puro, ideal e tranquilo, enquanto Rajas se manifesta na ação, no movimento e violência, e Tamas é o princípio de solidez, existência inalterável e inércia. Como se disse antes, os 3 gunas estão presentes em tudo, mas um deles sempre predomina. Sattva, por exemplo, predomina na luz solar, Rajas no vulcão em erupção e Tamas num bloco de granito. Na mente do homem, os gunas geralmente se encontram numa relação de extrema instabilidade. Daí os diversos estados de ânimo que atravessamos no mesmo dia. Sattva é responsável por nossos momentos de inspiração, de afeição,
desinteressada, alegria serena e tranquilidade meditativa. Rajas provoca nossas explosões de raiva e o desejo violento, torna-nos intranquilos e insatisfeitos, mas é também responsável por nossas melhores fases de atividade construtiva, energia e coragem física. Tamas é o pântano mental, no qual afundamos sempre que sáttvas e rajas deixam de prevalecer. No estado de tamas, manifestamos nossas piores características: a indolência, a estupidez, a teimosia e o desespero irremediável. Vários capítulos do Bhagavad Gita são dedicados aos gunas e às suas manifestações. O iniciante à espiritualidade é aconselhado a transcendê-los mediante o exercício do discernimento. Já descrevemos esse exercício ao discutir os aforismos de Patanjali acerca das ondas de pensamento, pois as ondas de pensamento são, naturalmente, projeções das forças dos gunas, como afirma o Gita. Disse que o homem transcendeu os gunas quando ele não odeia a luz de sattva, ou a ação de rajas, ou mesmo a ilusão de tamas, enquanto estas prevalecem, e nem anseia por elas. Uma vez passadas, ele é como alguém que se senta despreocupado, sem se perturbar com os gunas. Sabe que eles são os agentes de toda ação e jamais perde essa capacidade de discernimento. Repousa na serenidade do Atma, encarando a felicidade e o sofrimento como uma coisa só. Vimos que a interação dos gunas propicia a força motriz para o processo de criação. Podemos agora considerar suas etapas. No sistema hindu, a primeira etapa da evolução a partir do Prakriti indiferenciado chama-se Mahat, a grande causa. Mahat é o sentimento do eu cósmico, a revelação inicial da consciência diferenciada. Talvez se possa compará-lo ao espírito que se move sobre a superfície das águas, mencionado no livro do Gênesis. De Mahat desenvolveu-se Buddhi, a faculdade de discernimento a que já nos referimos. De Buddhi desenvolveu-se Ahankar, o sentimento do eu individual. De Ahankar, as linhas da evolução ramificam-se em 3 direções diferentes para gerar manas, a faculdade de registro. As 5 faculdades de percepção, a visão, o olfato, a audição, paladar e tato, os 5 órgãos de ação, a língua, pés, mãos, os órgãos de evacuação e procriação, e os 5 tamatras, que são as essências internas sutis do som, do tato, visão, gosto e odor. Estes tamatras sutis, combinando-se e recombinando-se, produzem então ao que se diz os 5 elementos concretos: terra, água, ar, fogo e éter, dos quais se compõe o universo físico. Recapitulando brevemente isso tudo, a criação é descrita aqui como uma evolução para fora da consciência indiferenciada a diferenciada, da mente à matéria. A consciência pura é, por assim dizer, recoberta gradualmente por camadas sucessivas de ignorância e discernimento, cada camada mais grossa e compacta do que a está sob ela, até que o processo termine na superfície física exterior do mundo visível e tangível. É preciso ter esta concepção da evolução bem clara na mente, se quisermos entender a técnica da meditação de Patanjali, pois a meditação é a evolução ao universo. A meditação é um processo de devolução. Partindo da superfície da vida, o espírito meditativo se aprofunda, buscando sempre a causa por trás das aparências. Depois, a causa por trás da causa, até que a realidade mais recôndita seja alcançada. Consideremos agora os 4 estágios da concentração sobre um único objeto. De Patanjali, este tipo de concentração é contraposto a outro, um tipo superior de concentração definida no aforismo seguinte: a concentração que vai mais fundo do que todos os objetos e se une à consciência pura, indiferenciada. A concentração sobre um objeto único é,
no entanto, uma etapa preliminar necessária. Quando praticada intensamente, pode conduzir a mente muito longe, até os limites derradeiros da matéria indiferenciada. As palavras usadas para descrever os 4 estágios dessa concentração não são fáceis de traduzir, sendo os equivalentes em nossa língua pouco satisfatórios. O estágio de exame é dado como alcançado quando a mente se torna perfeitamente concentrada sobre um dos elementos concretos. Segue-se a este o estágio do discernimento, quando a mente penetra a camada material exterior e se fixa sobre o Tanmatra, a essência sutil interior. Em seguida, vem o estágio da harmonia alegre, quando nós concentramos sobre as faculdades internas da percepção ou sobre a própria mente. Finalmente, há o estágio da simples consciência da individualidade, quando nos concentramos sobre o sentimento do eu em sua forma mais simples e elementar, isenta de qualquer temor ou desejo, sabendo apenas que eu não sou isto ou aquilo. Uma concentração assim é, por certo, bastante difícil. Pode ser preciso uma vida inteira para consegui-la, mas ainda se encontra dentro do Prakti. Por conseguinte, comporta suas tentações e riscos. Conhecer a natureza íntima de um objeto é adquirir poder sobre esse objeto. À medida que a concentração aumenta, pode o iniciante ver-se de repente dotado de poderes psíquicos. Pode ser capaz de curar doentes, ler o pensamento das pessoas, prever o futuro ou controlar determinadas forças naturais. A posse de tais poderes apresenta a tentação terrível de usá-los mal, visando a ganância e a ambição pessoais. E, infelizmente, é verdade que muitas pessoas que se metem com o oculto não estão senão atrás disso. Para a sorte da humanidade, estes experimentadores irresponsáveis geralmente carecem da necessária determinação. Por isso não conseguem muita coisa. O que importa é a pureza de intenções. A cocaína, nas mãos de um médico responsável, é um lenitivo benéfico. Nas mãos de um viciado, é destruidora fatal da saúde física e psíquica. As forças ocultas são utilizadas pelo santo com discernimento e desapego. Ele nunca as considera como um fim em si mesmo, nem tira vantagem delas para satisfazer seus desejos pessoais. Cristo, que curou o servo de um de seus inimigos no jardim de Getsemane, esquivou-se ao mesmo tempo de proteger a própria vida, apelando a Deus que enviasse mais de 12 legiões de anjos. A pessoa impura e pecaminosa, porém, que adquire tais poderes, não consegue utilizá-los corretamente, e cedo ou tarde estes acabarão por causar-lhe a própria ruína. Os contos de fada de todos os países estão cheios de advertências simbólicas contra o tratamento leviano dado ao sobrenatural. Realizado um punhado de desejos, logo o demônio, gênio ou bruxa volta-se contra seu senhor e toma posse do seu corpo e da sua alma. Juntamente por isso, o iniciante espiritual autêntico não pode ser prejudicado por nenhuma força oculta que porventura adquira, pois eles encara tão somente como subprodutos da iluminação, em cuja busca está empenhado. Quanto a Patanjali, sua atitude é rigorosamente científica. Ele descreve certas técnicas de meditação e seus possíveis resultados. Por isso, ele é imperioso tratar no devido tempo das forças ocultas, assim como um autor de assuntos médicos tem de prestar informações sobre todos os tipos de drogas, mesmo as perigosas. Mas, ao mesmo tempo, adverte-nos ele que, se nos deixarmos levar por essas forças ocultas, poderemos não atingir a meta suprema. Se, portanto, não dermos atenção à sua advertência, só nos restará culpar a nós mesmos.